Fala aí galera, beleza? Lucas falando. Bom, eu vou mostrar para vocês a versão da nova planilha e a atualização da nova planilha, tá? O que tem de diferente nela, algumas melhorias que eu fiz e a principal mudança que essa planilha ela faz o download da base de dados do Yahoo Finance, tá? Não mais do Google Finance, mas do Yahoo Finance, beleza? O Yahoo Finance que é esse cara aqui, tá? Então ele baixa o histórico do Yahoo Finance, que ele traz uma estabilidade melhor das cotações, já todo ajustado com juros, dividendos e tudo mais, né? E ele tem uma maior estabilidade em relação ao Google Finance, né? A gente estava tendo problema recentemente aí, vários ativos que não estava mais carregando, aí depois voltou a carregar e assim vai. O Yahoo Finance já tem um histórico maior de qualidade no fornecimento das cotações em relação ao Google, tá? Então essa é a principal alteração, tá? Umas grandes mudanças aí. E uma outra que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, para começar, eu adicionei aqui uma aba nova que ela chama parâmetros, tá? O que é essa aba nova, parâmetros? Ela vai gerenciar, ela vai fazer todo aquele pré-filtro dos seus critérios de análise dos pares, né? E alguns erros aqui que a planilha pode identificar e vai te avisar, né? Mas o principal é essa parte aqui, que ela vai fazer já está centralizado aqui, todo um pré-filtro dos seus critérios, tá? Então, começando aqui, a gente tem na parte de correlação, né? Eu posso deixar aqui setado a partir de qual valor que eu quero que a planilha me apresente pares correlacionados, né? Então, desde 0,2 até 0,9, tá? Pulando de 5 em 5, tá? De meio em meio, né? Vamos dizer assim, né? Depois aqui a gente tem o ajuste da banda de Bollinger, tá? Então, o valor da banda de Bollinger. Qual é o valor que eu normalmente, né, a pessoa normalmente utiliza para banda de Bollinger e tudo mais, apesar que essa planilha ela elimina o efeito não estacionário, né, que a banda de Bollinger gera, e ela faz todo um cálculo baseado em regressão linear em condição estacionária, tá? Mas é importante ter esse valor, esse parâmetro aqui, principalmente por conta do cálculo de autocointegração, tá? Ele usa esse valor como referência, né? Eu sugiro deixar 50, tá? Depois da parte de cointegração, a gente seleciona aqui, né, o padrão lá. 90%, 95% ou 99% cointegrado, né, o que a literatura já nos orienta a fazer, né? E daí aqui tem esse cara aqui, ó, grau de correlação do T-Student. Esse cara, ele é um filtro. No treinamento de long short eu explico qual a importância dele, né? Então, esse cara ele é um filtro para você ter pares cointegrado de melhor qualidade, né? Então, eu já deixo um parâmetro aqui de sugestão, 0,4, e eu estou usando aqui 0,6. Tá? Aqui é uma das grandes mudanças, uma boa mudança que eu fiz, que foi o seguinte, que eu explico também no treinamento e é embasado na literatura, que é o seguinte: a gente testa o par em vários períodos, né? E o período que nos apresentar o menor da DF, que é o teste do Dickey-Fuller, né, o aumentado, né, o Dickey-Fuller aumentado, aquele período que apresentar o melhor, né, o menor valor de Dickey-Fuller, é o melhor período para a gente fazer a entrada, a operação. E aí, o que eu fiz aqui? Eu mantive isso, né? Você ter a opção dos pares monitorar o melhor Dickey-Fuller, ou você pode forçar
e falar assim, ó, eu quero que você entre ele vai testar o par para ver se é cointegrado ou não, independente. Só que ele só vai te gerar sinal, sei lá, no período 50, no período 75, no período 100. O período que você escolher aqui que está estabelecido. Né? Então é uma forma aqui de flexibilizar também. Eu, Lucas, gosto de entrar às vezes no menor ADF, como eu gosto de fazer trades mais curtos de long short, eu deixo tudo para 50 períodos. Então deu entrada em 50 períodos, eu estou fazendo a operação. Para isso eu deixo aqui selecionado. Tá? E aí vocês vão ver como que altera lá na frente. Aqui é a sensibilidade do sinal de entrada. Então quer dizer, pô, eu quero entrar quando der 2 e o padrão. Ah, eu quero entrar com 1,5 desvio padrão. Ah, eu quero entrar com 2,5, com 3. É só vir aqui e alterar, tá? Só vir aqui e digitar e aí os sinais de entrada vão ser todos parametrizados para essa referência de quantos desvio padrão você quer, né? Padrão aqui deixar 2 também, tá belezinha. E essa alteração aqui é o período do cálculo da volatilidade. Então eu acrescentei o cálculo da volatilidade ao dia dos ativos. Isso pode ajudar para você ter uma noção se os dois ativos têm volatilidade parecida, então faz mais ou menos sentido, ou se um está com a volatilidade mais distorcida em relação ao outro, aí você vai ter noção do risco da operação e aí você pode diminuir a mão ou algo nesse sentido. É para ajudar no gerenciamento de risco. Tá? Então essa é a aba. Normalmente a gente seta aqui e esquece. Tá? Vem aqui e ajusta uma coisa ou outra. Né? O que estava acontecendo? Um exemplo. A gente está falando aqui, hoje é dia 23 de junho de 2020. Né? A gente passou por março e abril, dias caóticos, né? Com alto volume. Um monte de ativo estava dando correlacionado que não tinha nada a ver. Foi por causa desse efeito do mês de março e de abril. Então você poderia filtrar aqui e deixar 0,9. Se você deixasse 0,8, 0,7, nossa, pareceu centenas de ativos aí que você ia falar, caramba, né? O que aconteceu? Na estatística, eles até estão com cálculo correlacionado, mas se você ponderar a estatística com a realidade, você vai ver que não tem sentido nenhum aquele par estar correlacionado. Então, para isso que serve esse cara aqui, né? Para te proteger e você trazer pares com melhor qualidade. Então, essa é a aba parâmetros. Depois, aqui a grande mudança é a aba seleção de ativos. Então, eu centralizei aqui o gerenciamento dos ativos. O que seria o gerenciamento dos ativos? Eu posso adicionar ou subtrair ativos agora na minha lista. Na outra planilha eu estava engessado ao número de ativos que estavam lá. Agora não, eu posso adicionar ou subtrair. Tá? Então, de que forma? Na aba ativos aqui, eu posso simplesmente vir aqui e adicionar um ativo qualquer. Tá? De cabeça, porque eu coloquei praticamente todos. Sei lá, poderia colocar. Eu vou Não, deixa eu adicionar de novo. Pegar um ativo. Aqui já tem tudo, não tem muito mais o que adicionar. Mas eu vou dar um exemplo hipotético aqui de como funcionaria, tá? Então, sei lá, não tivesse tudo mais, eu queria adicionar Petro. Eu vou lá e falo, quero adicionar Petro 4. Tá aqui, adicionei. Uma vez que eu adicionei Petro 4, aqui ó, vocês estão vendo que Petro 4 está antes de Educ. Né? Uma vez que eu adicionei Petro 4 aqui, ó, se eu for nas minhas... ninguém vai usar isso, mas para vocês terem uma noção. Se eu for na minha aba de preço aqui, que está linkada lá com a planilha seleção de ativos, vocês vão ver aqui, ó, PET4 entrando depois de Educ, ó. Ó lá, PET4 entrando depois de Educ.
E aí já vai puxar toda a base e tudo mais. Tá? Então, essa é uma mudança. Tá? Se eu deixar aqui como sim, ele vai carregar esse ativo. Se eu deixo como sim, né, eu estou selecionando esse ativo para poder fazer o carregamento dele. Tá? Para eu poder ir lá no Google e puxar esse ativo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a dinâmica vai funcionar. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu apagar. Então, a gente pode adicionar. Ah, Lucas, e quais ativos eu posso adicionar? Você pode adicionar ativos todos da nossa bolsa, que aí está linkado com o Profit, o Trade e tudo mais. Como você pode adicionar ativos que não estão na nossa bolsa, mas que eles estão aonde? Estão linkados aqui, ó, no Yahoo Finance. Um exemplo é o EWZ. Tá? Então, eu poderia adicionar o EWZ. Tá? Se eu adicionar aqui EWZ. Se eu adicionar aqui, ó, no Yahoo Finance, eu tenho o EWZ, eu tenho o histórico do EWZ, né? Tem o histórico do EWZ, eu poderia adicionar aqui, ó, o EWZ. Tá? Qual é o ponto aqui? Eu não vou ter a cotação DDE. A cotação DDE eu não vou ter do EWZ, ponto. Porque o Profit, o Trade, o XP Pro, qualquer outra plataforma que está nos fornecendo o sinal DDE, não vai fornecer o sinal do EWZ. Mas eu tenho eu consigo baixar as cotações, o histórico de cotações e consigo fazer medições diárias para ver se estão como que está ali a correlação, como que tá os sinais dele. Tá? Aí um outro ponto importante. Todo ativo, a gente tem essa coluna aqui, né? Código Yahoo. Para eu baixar o ativo no Yahoo Finance, eu preciso ter esse código do Yahoo. Todo ativo de empresa da Bolsa Brasileira, ele vem com .sa. Então, de forma automática, ele já carrega. Se eu desse sim aqui, ó, para eu colocar esse ativo que eu adicionei aqui, ó, EWZ, na minha lista para eu poder baixar as cotações, vocês vão ver que vai abaixar aqui, ó, ewz.sa. E muito provavelmente vai dar um erro. Por quê? Porque o código do EWZ, ó, é esse aqui, ó, é só EWZ. Ele não carrega o .sa. Então eu tenho que saber o ativo que eu estou carregando, eu tenho que saber qual é o código dele no Yahoo. É esse aqui, ó, que está entre parênteses. Sempre. É esse que está entre parênteses. Aqui no caso está EWZ. Se eu colocar o BOVA, se eu colocar o Ibovespa, Ibovespa é o circunflexo, né? BVSP. Então, se eu colocasse aqui, ó, Ibovespa, tá? Eu teria que fazer o que aqui na aba, né, nessa célula aqui? Eu teria que eliminar esse comando e colocar esse código aqui, ó. Tá? Então, tinha que vir aqui, ó, e colocar esse código. Pronto, tá? Eu fazendo isso, vocês vão ver o Yahoo vai saber identificar. Outra coisa importante, eu criei essa aba aqui, ó, essa coluna, né? Não aba, essa coluna status, que ela vai me dar se eu estou com erro ou se eu estou com ativo carregado, né? Load de carregado e o erro aqui, ó, que ele não está carregado na minha base de dados, que eu preciso carregar. Como que eu carrego? Eu aperto aqui no símbolo aqui de carregar. E ele já aponta o erro aqui para mim, ó. Ele já me aponta, ó, que não está atualizada, erro de carregamento de ativo, né? Do número de ativo. Então eu tenho menos ativo carregado do que está listado aqui, ó. Então eu venho aqui e seleciono. Eu não vou fazer isso agora, daqui a pouco eu vou exemplificar como que é. Tá? Então, esse é um exemplo de como carregar. Ah, Lucas, beleza, eu carreguei um ativo listado na bolsa e eu estou usando Profit. Maravilha. Então, carreguei um ativo qualquer listado na bolsa, eu estou usando Profit. Né? Vamos voltar para o nosso exemplo lá,
que era o Petro, né? Então, se eu carreguei aqui Petro 4 e dou um sim, vai ter um problema aqui, ó. A cotação DDE desse ativo, ela não vai aparecer aqui, tá? Só puxar aqui para ele não se perder aqui. Tô copiando a fórmula do de cima, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O DDE não vai estar funcionando, ó, nem tem DDE aqui. O que eu tenho que fazer? Simples, ó. Posso copiar a célula de cima, colar aqui, né? E aí é chato, eu tenho que vir aqui e editar, ó. No lugar do código que estava, eduque, eu venho aqui e ponho Petro 4. Pronto. Só isso, tá? Adicionou um ativo novo, você tem que vir copiar o comando do DDE da célula de cima, copia, cola e altera o código aqui. Senão não vai carregar, não faz isso sozinho, tá? Ele não faz isso sozinho. Então tem que se atentar a isso, beleza? Então vamos lá. Então a coluna cotação DDE ficou centralizada agora nessa aba. Então quando der algum problema no DDE, é nessa aba, seleção de ativo, nessa coluna que a gente vem resolver o problema, e nenhuma outra, tá? Porque todo o resto da planilha vai puxar as cotações daqui, a referência daqui, tá? Outra adição que eu fiz foi o ágio deságio do ativo. Então aqui eu estou usando a tabela da XP, eu estou pegando pela XP, long short, e eu adicionei aqui o ágio deságio, né? A XP fornece uma tabela, eu vim ali manualmente, digitei. Eu opero pela modal, nova futura, o que é que for. Pega a tabela dos caras de ágio e deságio e adiciona aqui, tá? E apaga esse valor que está aqui, né? Você apaga esse valor e adiciona o valor referente à sua corretora. Por que isso? Vai te ajudar numa outra coisa que eu fiz, uma outra melhoria que eu fiz no cálculo da margem, tá? Então vai te ajudar na referência do cálculo da margem. Beleza? Então eu adicionei aqui a coluna ágio e deságio para facilitar no cálculo da margem, tá? Outra coluna que eu adicionei é o setor. Então a gente tem condição aqui de selecionar o ativo por setor, né? Um grupo de ativos por setor, né? Eu venho aqui, habilito o filtro, ó, posso selecionar aqui, ó, agropecuária, minério, o que é que for. Lucas, esses setores não tá no meu agrado, não é assim que eu quero ordenar. Beleza, você pode vir aqui e digitar, alterar, né? Você fala, eu quero pôr os ativos só do Ibovespa, né? Igual esses ativos que estão selecionados aqui, compõe só o índice Ibovespa. Então eu poderia alterar aqui, ó, por como se fosse o Ibov. Tá? Então poderia pôr para eles o Ibov. Poderia pôr que esse ativo ele é Ibov mais qual e-commerce, né, de comércio lá, o índice de comércio mais o índice de não sei o que lá. Então você pode também filtrar o ativo dessa forma, tá? E aí você altera, você pode criar grupos aqui, né? Então aqui dá condição disso, tá? E aí aqui essa coluna selecionar, o que é essa coluna selecionar? São os ativos de fato que você quer monitorar, que você quer fazer o cálculo com outros pares, né? Criar outros pares e tudo mais. Ao invés de você fazer com toda a planilha, você pode fazer isso, né? Você pode vir aqui selecionar seus ativos favoritos, né? E aí ele já vai gerar a combinação de pares de forma automática também, tá? Toda a combinação de pares de forma automática em relação aos ativos que você selecionou. Simples assim.
Isso melhora porque tinha muita gente que falava, Lucas, de 200 ativos que tem na lista aí, porra, eu só opero 30, eu só vejo 30 ali e tal. Pô, beleza, você vem aqui, só seleciona os 30 e esquece o resto, tá? Uma vez que você seleciona aqui, ele ativa o DDE. Quando não está selecionado, o DDE não fica ativo. Isso ajuda no processamento também da planilha, do computador, dos cálculos, tá? Muito cálculo, então isso facilita, beleza? Muito importante, você pode adicionar até 250 ativos aqui, mas você vai ter um limite de monitoramento que é 100 ativos. Tá? Você pode selecionar 100 ativos, porque a planilha calcula até 10 mil pares. Então, 100 vezes 100, 10 mil. Né? Então, a planilha calcula até 10 mil pares. Então, o limite de cálculo da planilha são 10 mil pares. Né? Baseado em 100 ativos que você pode selecionar. Beleza? E aí aqui ela já dá a continha. Ó. Eu estou com 72 ativos selecionados. Né? Ele está me dando uma combinação de 5.184 ativos. Tá? Então está me dando 5.184 pares desses 72 ativos que eu selecionei. O meu limite é 10 mil, eu poderia selecionar o dobro aí. Tá? Mais ativos que eu poderia ter o dobro de pares aqui. Beleza? Daqui a pouco eu vou voltar eu vou explicar como que é que a gente vai atualizar. Tá? Aqui a gente tem a aba gráficos, não alterei muito ela, o que eu alterei foi isso aqui, né? Eu adicionei essas linhas aqui, que são referentes ao quê? Ao cálculo de margem e alvo e stop para o tamanho da sua mão, da sua operação. Então, suponha que é uma operação de 10 mil, para esse par aqui, ó, ele já me fala aqui, ó, por cash neutro, né, eu tenho que comprar 500, vender 400, e ele vai me chamar aqui de margem 3.600, o meu stop e o meu lucro. Tá? Por beta neutro, ele também vai fazer o cálculo por beta neutro. Vai me chamar 500, eu tenho também comprar e vender 500, e ele já vai me dar os cálculos, quanto que ele vai me chamar de margem. E aí aqui ele vai me dar os cálculos de margem, stop e alvo. Tá? É isso. Esse cara facilita ali para você ter uma noção do que está acontecendo, como que você quer montar a operação, uma calculadorinha rápida ali para isso. O resto permanece o mesmo, né? A gente seleciona os ativos aqui, adiciona. Aqui não precisa mais aquela questão de ser em ordem alfabética, né? É no sentido que você olhou lá a combinação do par, porque agora a planilha calcula Cirela 3 e Multi 3 e Multi 3 e Cirela 3. Tá? Então ela faz as duas combinações. Aqui é o cálculo aqui já o período, né? A gente seleciona. Beta, você pesa o feio aqui correlacionado, com integrado, ratio. Então tudo que tem na outra planilha eu mantive. Aqui é a estatística, né? Se a gente pegar, ó, a Cirela tá apontando 11, tá apontando em 16 pares como short, né? Então tem que chamar atenção esse número aqui. E aqui além dela estar dando entrada no menor ADF, ela está dando entrada em todos os outros períodos que a gente está monitorando também. Tá? O que eu adicionei aqui? Aqui tem um gráfico de autocointegração, eu só mudei o nome em relação ao outro, que era a força relativa, o correto que é autocointegração. Tem o gráfico do beta rotation, não vou explicar o que é. Tá? Tem aí no YouTube e tudo mais falando, um pouco mais complexo, não vou perder tempo agora com isso. Tem o gráfico do Raytheon aqui com as bandas de Bollinger. Tá? Essa carinha aí do gráfico, beleza?
Aqui, grade de seleção não mudou em relação ao que tinha antes. O que mudou é que eu rodo uma macro, ele já calcula e já gospe o número aqui. Tá? Então, já calcula com essa macro rodando, já gospe o número. E ele sempre vai apontar se tem alguma divergência. Né? Ó, tinha que ter 5.184 pares e tem calculado 5.184 pares. Se houver alguma divergência, ele vai apontar aqui e vai indicar um erro também nessa região aqui da planilha. Tá? Então, aqui, esse cara aqui é o coração, esse cara que traz e faz todo o cálculo dos pares, as combinações e tudo mais, e quem é pés ou feio, tanto em correlação quanto em cointegração. Depois a aba pares correlacionado, né? Já vem automático, né? A planilha ela vai puxar, deixa eu ver aqui, ela pode puxar até 300 pares correlacionados, e é de forma automática, você não precisa fazer nada, tá? Ela apareceu, deu correlacionado aqui na composição que você estabeleceu, lá nos parâmetros aqui que você definiu, ele deu correlacionado aqui, ele já vem aqui de forma automática. Tá? Ordenado, bonitinho, já vem de forma automática. O que tem de novo? Né? Ele mostra os setores, né, dos ativos. Eu filtrei, dei uma condensada, que tinha muita informação à toa, então aqui, ó, lembra que eu falei do ADF? Ó, menor ADF. Se eu alterar lá para 50, ó, se eu alterar para 50, só voltar uma coisa aqui, ó. Menor ADF, aí vocês estão vendo aqui, ó, 200, 250, 100, né? 250 e assim vai. Se eu alterar para 50, ó, ele já vai trazer, ó, o que ele vai fazer? O par não vai deixar de ser correlacionado, integrado lá só porque eu mudei isso. Mas ele vai monitorar o período 50 das entradas. Então, só vai monitorar o período 50. Se eu mudar para 100, é a mesma coisa, assim sucessivamente. Tá? Então, ó, ele só vai me apontar para todos os pares aqui as entradas que estão dando no período 50. Tá? Ou, se eu quiser, na menor ADF aqui. Aí ele ajusta lá. Ele volta e ajusta de novo. Tá? Aí ele dá o beta, o resíduo, e aqui ele dá o quê? Desvio padrão. Quantas vezes ele está o desvio padrão? Aqui, esse aqui, ó, 3 vezes o desvio padrão. Né? Então, está dando uma entrada aqui, né, banda superior, está dando, né, 3 vezes o desvio padrão. E esse cara aqui, AC, né, esse aqui é o filtro de entrada. Lembra? Correlação, a gente usa aquela lá, os cálculos de Pearson, né, simples e tudo mais. Mas a gente elimina a banda de Bollinger e aí a gente faz o quê? A gente entra com a estatística, né? A gente elimina a não estacionariedade e aí a gente passa a operar numa condição estacionária. O que é estacionário? Média de desvio padrão constante, que é esse cara aqui. Tá? A assertividade em fazer operações de correlação por entradas não estacionárias, que é por cointegração ou regressão linear, é extremamente superior ao que a gente estava fazendo antes por banda de Bollinger. Tá? Então é isso. Então a gente tem aqui o filtro de entrada e tem o filtro de autocointegração. Né? Que é o autocointegração? Bem rapidinho. Autocointegração, eu não tenho essa média aqui que eu estipulei de 50. Essa média de 50 que eu estipulei. Então, autocointegração é o resíduo. O que é esse cara aqui? É isso aqui, ó. Eu tenho a minha média de 50 aqui e eu tenho o ratio. Autocointegração é a diferença do resíduo em relação à média, né? A média móvel. Tá? Aqui a gente está falando do resíduo entre os dois ativos. Aqui eu estou falando entre o resíduo do ratio, a distância do ratio em relação à média. Tá? Então eu estou autocointegrando ele. Por quê? É distanciamento da média mesmo, para fazer o retorno à média. Tá? Para gerar o retorno à média. Quando os dois estão concordando, muito bom. Ou quando o resíduo
tá subindo, né? Já tá apontando, tá fora lá, né? Igual essa condição aqui. Deixa eu ver aqui essa condição aqui, ó. Bradesco com YouTube, ó. BBDC 4 com YouTube 4. Então, ó, o que é esse cara aqui, ó? O que ele tá me falando, ó? O resíduo, ele já está entre os dois, né? Entre Bradesco e YouTube, já está numa região de retorno à média, tá? E esse par aqui, ó, quando a gente olha a autocointeração, a gente já vê que o ratio dos dois ativos em relação à sua média já está num ponto de equilíbrio. Então faz sentido entrar nessa operação, tá? Porque eu já estou com o ratio na média e ele vai haver uma expansão. Essa expansão tende a ser no sentido do quê? Da operação aqui de cima, né? Comprar Bradesco e vender Itaú. Bem rapidinho, tá? Isso que eu estou explicando. Outra coisa que eu adicionei aqui foi o período, né? Indicando aqui o período. E eu adicionei duas coisas aqui, ó. Quando o ativo é long ou short, né, ele vai apontar aqui, ele já vai me trazer o preço e a volatilidade do ativo. Ó. A volatilidade ao dia do ativo, tá? Tanto do long quanto do short. Por que isso? Para a gente não fazer ativos com distorções, né? Você pega aqui, ó, faz sentido, ó, outra operaçãozinha que faz sentido, ó. Bradesco 3 com BOVA 11. Por quê? Bradesco 3 que eu vou estar operado na compra, ele está tendo uma volatilidade maior do que o BOVA 11 que vai estar na venda, né? Então, esse cara tende a, quando entrar a volatilidade andar mais rápido a meu favor na ponta da compra, tá? Então, faz sentido eu medir a volatilidade. Fazer com ativos com volatilidades semelhantes, próximas, algo assim. A sensibilidade da volatilidade a gente altera aqui. Aqui está em dias, né? 30 dias, poderia por 50, quanto for que ele vai alterar lá. E aí aqui também o mesmo se repete, né? Na aba pares cointegrado. Puxa de forma automática, dentro do filtro, e aqui se repete os mesmos padrão, né? As mesmas informações, igualzinho. Então na aba correlacionada, aba cointegrada, na aba correlacionada e cointegrada. Olha uma coisa aqui, ó, que eu falo, né? Esses meses de março e abril gerou uma distorção muito grande no preço, e ter pares correlacionados e cointegrados, né? De 90% de correlacionado e 99% de cointegrados, aparecia 6 aqui, 8 no máximo. Olha quantos estão aparecendo, 26. 26 pares com força aí, mas é muito relacionada à distorção que houve no preço naqueles dias relacionada à pandemia. Tá? Pare selecionado. O que são os pares selecionados? Aqui sua listinha, né? Você vai montar a sua listinha preferida, né? Então você põe lá BBAS 3 com BBDC 4. Então, na coluninha cinza aqui, ó, você digita os seus pares aqui, PET3 com PET4, tá? Você digita aqui os seus ativos preferidos e aí ele já vai cuspir aqui as informações, se vai estar dando entrada, se não vai e tudo mais, tá? Pare selecionado é sua lista de ativos, tá? É sua lista de pares, são os pares que você tem uma maior preferência em operar. E aqui por final a aba operações, né? Onde a gente faz o registro das nossas operações, das pernadas aí que a gente faz. Ele já calcula o preço médio, faz tudo e ele já dá aqui o lucro e prejuízo, quantidade de dias que a operação está aberta. Tá? Depois a gente tem uma aba que calcula, que faz o cálculo do gráfico e tudo mais. E aqui que eu quero falar, ó, a aba Yahoo. Vocês estão vendo que eu carreguei ali, ó. Não se preocupe aqui, ó, porque ele está carregando
de forma crescente, né? Então ele está puxando a 19, 2, 2019. Né? Depois eu organizo isso na ordem crescente aqui, ó, na aba preço. Tá? Então ele baixa em ordem crescente, e é por isso que vocês vão ver igual aqui, ó, a Natura, né? Porque a Natura converteu de Nato 3 para NTCO aqui, ó, no dia... Nesse dia aqui, ó. Foi em 18/12, né? De 2019. Por isso que tem as cotações dela aqui, a partir dessa data. Tá? E outras que entrou nova, IBIT e assim vai. Tá? Então vocês estão vendo aqui esses ativos, né? Então tem aqui, ó, selecionado, ó, 72 ativos, beleza? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Como que a gente atualiza a planilha? Né? Eu vou zerar aqui essa... Deixa eu só salvar aqui. Interação que eu tinha feito. Então, ó, eu vou zerar essa seleção aqui que eu tinha feito. Tá? Então, zerei a seleção aqui que eu fiz. E eu vou selecionar só 2 ativos, tá? Então, tem que ter no mínimo 2. Eu vou selecionar aqui Ambev e Azul. Quando eu seleciono só esses 2, ó, ele já vai me falar aqui, ó, erro de carregamento de ativo, ele já acha toda a divergência e tal. Se a gente olhar aqui, ainda estão todos aqueles ativos carregados, aqueles 72. Tá? E aí eu clico aqui, ó, e aqui a gente olha aqui, ó, ele tem 4 combinações só de 10 mil, e a grade aqui continua com um monte, tá? Quando eu clico nesse cara aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai zerar aquela aba Yahoo, ele vai zerar todas aquelas cotações, e ele vai trazer as cotações novas só dos ativos que eu selecionei. Então, se a gente olhar agora em Yahoo, ó, o que aconteceu? Ó? Só tenho Azul, Ambev e Azul. Isso ajuda a reduzir o tamanho do arquivo da planilha, tá? Ajuda uma série de coisas em processamento. Nas outras abas, eles eram tudo aqui também, que ajuda na parte de processamento, tá? E daí aqui, ó, na aba grade de seleção, ó, ele traz só os ativos que compõem aqui. Tá? Então ele zerou todo o resto. Tá? Tem 4 de 4 combinações aqui. Tem uma que está oculta aqui. Tá? Então 4 de 4 que ele trouxe. Beleza? É isso. Então você pode vir selecionando os ativos que você queira. Ah, eu quero aqui Brasil. Ou melhor, né? Vamos pegar aqui. Ah, eu quero só financeiro. Então só financeiro, vem aqui, ó. Setor financeiro. Financeiro. Aqui, ó. Intermediação financeira. Pronta. Trouxe só os ativos de intermediação financeira. Tá? Se eu der um sim. Opa. Então, se eu der um sim em tudo, né, ele vai só compor dos ativos do setor financeiro e vai trazer só esses ativos aqui. Tá? Vou selecionar esse tanto aqui, vou selecionar o resto, e eu vou dar aqui, ó, lembra aqui, ó, Ambev e Azul. O que vai ter agora? A partir de BPAC, né? 11 ativos, tem que ter 64 combinações e tudo mais. Eu venho aqui, dou um atualizar. Aí vai demorar. Aqui é importante ressaltar assim, ó. Quanto mais ativos você tiver na lista selecionado, se tiver 100, ele vai baixar um por um
toda, ele vai lá ele vem aqui no Yahoo, ele vem baixar o histórico, ele baixa o arquivinho aqui, ó. Então ele vem aqui no Yahoo, ele baixa esse arquivo, copia para dentro da planilha, cola na planilha e assim vai. Então ele faz isso. Se você tiver 100 selecionado, ele vai fazer 100 vezes essa pesquisa. Então demora. Só que ele vem, toda a base vem de forma mais estável. Ah, Lucas, quanto tempo demora? 100 ativos está demorando em média. Todo esse processo para baixar os dados está demorando quase 5 minutos, tá? 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Vai depender muito da sua internet. Então tá aqui, ó. Eu baixei só os ativos que eu queria lá setor financeiro. Se a gente olhar aqui, ó, só os 8 ativos. 8 ativos. Ah, Lucas, aqui está sem cotação. Não, tá a partir do momento que ela tinha cotação. Ó. 19/7/2019, tá? A BID, que é o que eu expliquei lá. Em ordem crescente que fica aqui. Tá? Mas se a gente vir aqui, já tá bonitinho aqui a BID, ó, ordenada aqui. Tá? E aí aqui ele já vai compor automático, ó, quantidade de pares que tinha que ter, a combinação certinha de um com um e tudo mais, tudo automático, tá? Se está correlacionado, se está cointegrado, ele vai apontar aqui, ó, tá vendo? Só esses que estão valendo a pena. Só esses, por quê? Baseado no filtro que eu coloquei, tá? Se eu diminuir aqui a sensibilidade para 80, aqui para 90, vamos ver se aparece mais. Aqui não. Aqui também não. Realmente não tem muitos pares cointegrados correlacionados nessa lista que eu selecionei. Tá? No geral é isso, tá, gente? A planilha nova é essa. Tá? Trouxe essa flexibilidade aqui. Então, eu vou mandar aí para a galera que já fez o curso, já comprou planilha e tudo, eu vou mandar. Ela vai já estar pré-setada só para os ativos do Ibovespa aqui, e aí você faz a alteração que você queira fazer nela, tá? Adicionar ativo, tirar, e o que for. Eu só quero tirar um ativo, eu ponho aqui e eu deixo zerado aqui e ele zera. Beleza? Acho que é isso. Tá mexendo aqui obra, furadeira. Era isso, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato aí. Planilha bonitinha, redondinha, funcionando. Aí, ó, o ativo não está carregado, né? YouTube não está carregado, então ele vai dar essa falha aqui. Né? Se eu carregar lá o YouTube, né? Deixa eu carregar o YouTube aqui. Cadê YouTube aqui. Aí eu carrego ela aqui, ó. Ela vai carregar todos os ativos de novo, vai fazer lá a pesquisa. Aí vai apontar aqui como load, tá? Então ele carregou o YouTube aqui, né? Como load, né? Aí tá YouTube aqui, ó, na sequência. Deixa eu ver. Faz a combinação também com o YouTube, né? No gráfico ele já vem carrega aqui, ó. Beleza? E provavelmente, ó, adicionei YouTube lá, ele já aumentou aqui, ó, pares que poderiam estar correlacionados com o YouTube. Ou com integrados também. Lembra lá que tinham menos, agora aumentou. Tá? Alterando a sensibilidade aqui, ó. Que eu fiz lá, alteração da sensibilidade. Beleza, gente? É isso. Essa é a nova planilha, a versão do Yahoo. Espero que traga resultado aí para vocês. Em breve, mais novidades aí. Valeu, tchau, tchau.